A todos, estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical e essa lição Juvenis Avivamento para a Juventude. A lição de número 5 é a lição que nós vamos falar hoje. Estou muito alegre, muito feliz com você. Só lembrando que na descrição tem a aula ali da classe Jovens, que agora estou gravando também, e tem da classe de adultos com o professor Márcio Mainardes. E lembrando, pessoal, que quiser participar do nosso grupo do WhatsApp de professores, estamos com um grupo aí, tá uma benção, grupo juvenis e jovens, professores juvenis e jovens, é junto esse grupo. E o grupo agora também de alunos aí da classe juvenis que querem participar conosco. Quase meia-noite e estamos gravando o vídeo hoje domingo e segunda-feira vamos estar postando já para você. E quero agradecer a todos que estão curtindo, a todos que têm participado do canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Lição número 5 vai falar aqui sobre despertamentos espirituais norte-americanos. Esse texto aqui fala: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42 e o versículo de número 1. Esse salmo que é tremendo, porque fala aqui do quê? Suspira a alma. Desejo de buscar a Deus, desejo de adorar ao Senhor, desejo de uma busca da presença de Deus. É o Salmo 42 que cita esse texto aqui, que é o que nós precisamos para um despertamento espiritual. Necessita de um despertamento espiritual, mas quando o povo busca, quando o povo quer, quando o povo ora. E aqui nós aprenderemos, olhando sobre essa lição número 5, nós vamos entender algumas coisas e como buscar esse avivamento, como buscar esse despertamento espiritual, e também podemos analisar com isso como está o nosso despertamento espiritual, de que forma nós agimos a respeito do despertamento espiritual e se nós estamos realmente buscando o despertamento espiritual. Os objetivos da lição falam aqui: conhecer as características do primeiro grande avivamento nos Estados Unidos, apontar as características do segundo grande avivamento nos Estados Unidos, destacar o impacto do avivamento nos Estados Unidos. Peço já desculpa aqui desse resfriado, esfriou aqui no sul, né? Dá essa esfriada, a gente fica engripado assim. Mas vamos lá. Esse texto do Salmo 42, versículo 1, que eu estava citando, é algo que me chama muita atenção, até pelo fato de que se nós estamos buscando mesmo a presença do Senhor, esse Salmo, ele chama muito essa atenção para essa forma da busca do Espírito Santo. Será que eu e você temos buscado a presença do Senhor verdadeiramente? Será que eu e você temos buscado, como diz aqui no Salmo 42, será que nossa alma anseia pelo Senhor? A nossa alma busca a Deus? Nós buscamos realmente o Senhor? Então, quando nós olhamos o texto aqui desse despertamento espiritual norte-americano, nós vamos citar alguns pontos que fala essa lição. Primeiro, nós olhamos aqui que dentro da lição que milhares de europeus eles foram para a América. Então, muita gente veio da Europa, guerras que estavam existindo lá, perseguições, e eles foram para a América, que era conhecido como Novo Mundo. Para os europeus, estamos indo lá para um novo mundo. Então lá, alguns fugiram da crise que estavam enfrentando, outros de guerras religiosas que ocorriam lá, e então eles estavam buscando novas terras, como diz, desse novo mundo, eles buscavam novas terras. Então muitos saíram de lá buscando essa nova terra. Então não era algo de buscar um avivamento ou buscar um lugar para adorar, mas buscar um lugar mais tranquilo, um lugar mais acomodado para a vida deles, inclusive financeiramente. Sintetizando a lição, diz assim:
Uma grande fogueira começa com pequenos gravetos. Assim são os avivamentos. O fogo que queimou a Inglaterra chegou à América. O avivamento norte-americano é o testemunho do que o Espírito Santo fez em uma nação. Só lembrando hoje que o Matheus Felipe, que está comigo hoje aqui, embora eu estou sozinho ainda, mas daqui a pouco ele chega, é o Matheus Felipe que está cuidando aqui da gravação hoje para nós, meu filho. Fogo que queimou a Inglaterra chegou à América. O avivamento norte-americano é o testemunho do que o Espírito Santo fez em uma nação. Cidades e mais cidades, um país inteiro em chamas pelo poder do Espírito Santo. Esse avivamento marcou a história dos Estados Unidos da América e fez desta nação um celeiro de missionários para o mundo. Então ocorreu esse fato na nação americana, nesse novo mundo, nessa nova terra, do pessoal que vieram buscar essa nova terra, esse novo mundo. A introdução da lição. Apesar da influência puritana do seu ideal de pureza, de vida religiosa e social, o início da colonização americana não foi tão favorável para a igreja. Os desafios econômicos e sociais levaram muitos crentes de tradição puritana à frieza espiritual e, consequentemente, flexibilidade dos valores puritanos. Mas Deus tinha planos para esta nação. Por ação do Espírito Santo, o avivamento chegou aos Estados Unidos por intermédio de homens valorosos como Francis Asbury e Charles Finney, que a lição vai ser comentada também, inclusive de Jonathan Edwards, que vai ser comentado dentro dessa lição aqui. A leitura bíblica em classe, ela fala assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, um avivamento, um despertamento espiritual, ele só pode ocorrer se o povo acreditar no poder de Deus. Então, os sinais, eles vão seguir aos que creem, os que acreditam. Os que crerem, eles expulsarão demônios no nome do Senhor. E aí pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então esse texto do Evangelho de Marcos capítulo 16, versículos de número 17 a 20, fala desse sinal, dos sinais que seguirão os que creem. Então o avivamento, ele só vai ocorrer se o pessoal que buscar acreditar. Como que eu terei um avivamento em minha igreja se eu não acredito nos dons do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo? Não há como ter um avivamento numa igreja onde eu não acredito em batismo, eu não acredito em profecia, não acredito que Deus vai falar. Como que vai querer um avivamento? O avivamento verdadeiro e genuíno, ele traz transformações. Alguns pensam que o avivamento é eu começar a gritar glória a Deus, aleluia e tal, e é avivamento. Não é só isso. O avivamento não é só isso. Não é só ter essa vida avivada, dessa forma de avivado que eu falo, em falando aleluia, glória a Deus e tal. Não, é ter uma mudança. E é o que a gente vai estudar durante essa lição aqui. Tópico de número 1. O primeiro grande despertamento. O 1.1 fala aqui, ó. E estes sinais seguirão aos que creem. Marcos 16, versículo de número 17. Ao olhar para a história dos avivamentos, são abundantes os relatos de sinais maravilhosos que marcaram a vida dos que creram. Uma fé avivada é requisito fundamental para a experiência com o sagrado. Então não há
como ter um avivamento se não tiver fé. E aqui eu até anotei na lição que era evidente o declínio moral e da religião no processo colonizador dos Estados Unidos, quando eles vieram, o povo europeu vieram, era evidente esse declínio moral. Era bebedeira, era imoralidade, era violência, tudo isso estava ocorrendo também dentro dos Estados Unidos. Guerras, daí a tendência de algumas religiões em separar a igreja do Estado. Então alguns queriam a separação da igreja e do Estado. Não está mais uma religião ou uma igreja estatal como existia. Eles queriam uma separação. Então havia toda uma tensão também ocorrendo dentro da história ali. E iniciou mais ou menos em 1726 um momento, um avivamento que era para o lado mais calvinista, ao lado da religião, ao lado da teologia, da doutrina mais calvinista que ocorreu dentro dos Estados Unidos. E ali, com esse calvinismo, ele alcançou holandeses, escoceses, irlandeses também. Então alcançou vários grupos, e alcançou o grupo congregacional também que existia na época, como a gente citou na lição passada, dos puritanos, dos congregacionais, e alcançou esse povo também. Então tudo isso estava ocorrendo naquele momento, quando ocorreu o primeiro despertamento que nós vamos ler agora. Ao olhar para a história, os avivamentos são abundantes os relatos e sinais maravilhosos que marcaram a vida dos que creram. Uma fé avivada é requisito fundamental para a experiência com o sagrado. Por outro lado, uma mente cauterizada pela incredulidade não é capaz de reconhecer sinais miraculosos. Então é o que você vê hoje, trazendo para nós hoje, para a história hoje, para a chamada igreja dos dias atuais, igreja de Laodiceia, é o que está ocorrendo hoje dentro da igreja morna. Incredulidade. Você pode ouvir pessoas adorando a Deus, pessoas contando testemunhos, o povo está com a mente cauterizada, não acredita em sinais, não quer saber de sinais, não quer saber da ação do Espírito Santo. Então é o que a igreja está ocorrendo hoje também, é o que estava ocorrendo dentro dos Estados Unidos, América, quando nós lemos aqui que precisava de um despertamento. Aí, continuando a lição, diz assim: as pequenas nuvens do tamanho da mão de um homem prenunciam milagrosamente grandes chuvas, 1 Reis 18:44. Assim devemos considerar o primeiro grande despertamento espiritual norte-americano. Não foi nada planejado, não foi nada preparado. Ocorreu, foram ocorrendo esse avivamento. Foram a chegada de vários povos vindo da Europa, e várias igrejas foram construídas, vários grupos ali foram adorar ao Senhor, assim como surgiram várias seitas, vários grupos aí de seitas também, que existem até hoje, existem no Brasil, mas que surgiram naquela época lá. 1.2. Os primeiros sinais do avivamento norte-americano. Segundo um conceituado historiador eclesiástico, desde muito cedo alguns colonos norte-americanos insistiam na importância de uma experiência pessoal com Deus para a vida cristã. Essa ênfase teve maior impacto a partir de uma série de acontecimentos que aconteceram lá em 1734. Uma série de fatos ocorreram, experiências, o sobrenatural de Deus, vários acontecimentos começaram a despertar para esse avivamento. Daí diz aqui, nessa época apareceram em Northampton, Massachusetts, as primeiras manifestações do grande avivamento. Aí ele cita o presbítero Carlos Alexandre, comentarista da lição, um abraço para ele. Ele cita aqui que o pastor dessa cidade também cria nessa necessidade de uma experiência pessoal de conversão. Então ele cita esse pastor, e esse pastor aqui não é nada mais que Jonathan Edwards.
um dos avivalistas grandes que ocorreram, que surgiram nessa época. Ele era pastor com 17 anos de idade, imagine. E ele pregou até um texto muito conhecido em Deuteronômio 32 e no versículo de número 35, ele pregou um dos temas, um dos textos assim, uma das mensagens mais tremendas que a gente ouve falar nas histórias dos avivalistas. Ou seja, ele pregou aqui o tema pecadores nas mãos de um Deus irado. Em 1741, ele pregou esse sermão, que chegou num ponto que em 1740, na verdade, foi o ponto máximo do avivamento lá nos Estados Unidos, no lugar chamado Nova Inglaterra, onde existiam essas colônias, a Nova Inglaterra, dentro dos Estados Unidos, esse novo mundo. E esse sermão dele foi um sermão tão tremendo, tão maravilhoso, que as pessoas, elas se seguravam nos pilares da igreja, apavoradas, porque ele começou a pregar e eles começaram a olhar para eles a forma do pecado que eles estavam tendo, a vida que eles viviam. E isso trouxe um impacto tremendo para aquele local, tanto que na cidade conta-se a história que na madrugada pessoas não conseguiam dormir, pessoas, mulheres gritando, pessoas gritando na madrugada porque não conseguiam dormir, porque olhavam para dentro deles e viam o quanto eram miseráveis e precisavam de uma conversão verdadeira. Então nós vemos aqui em Deuteronômio 32 e no versículo de número 35, no versículo de número 35, que diz assim, eu falando um pouco pelo nariz também, né? Viu? Diz assim: minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que hão de suceder se apressam a chegar. Quando ele leu esse texto aqui, as pessoas sentiam como se abrisse um buraco no chão da igreja e eles sentiam os pés mesmo resvalar, como diz o texto aqui. Os pés e se seguravam de medo de cair ali dentro, porque tanto foi essa mensagem de Jonathan Edwards que foi tão tremendo e tão maravilhoso que as pessoas precisavam de uma conversão, precisavam de uma mudança na vida deles. Eles precisavam dessa mudança. Isso se chama avivamento. Quando nós olhamos para dentro de nós e vemos quanto somos miseráveis e precisamos da presença de Deus. Um avivamento verdadeiro começa comigo e com você, observando e olhando o quanto nós precisamos mudar a nossa vida, o quanto nós precisamos olhar para dentro de nós e saber que precisa haver mudança, que precisamos de um avivamento. Não podemos nos conformar. O conformismo, o conformismo é algo morno, ou gera a mornidão. Agora, nós não podemos nos conformar, nós temos que sempre pensar em algo grande, algo grandioso, sempre pensar em batismo do Espírito Santo, salvação de almas, cura, libertação, salvação, transformação de vida. Isso é avivamento. E Jonathan Edwards, ele pregou muito em sermões, e esse sermão aqui foi algo tão tremendo que as pessoas desse local aqui, em Northampton, as pessoas, eles ficaram, quando ele surgiu, nesse lugar com 17 anos, houve essa grande manifestação lá. E aqui, quando surgiu essa pregação, diz aqui, ó: ao ouvir os sermões desse homem, pessoas eram levadas a lágrimas em arrependimento por seus pecados. Aí cita a cidade de Enfield. Foi um exemplo dessa ação espiritual extraordinária. Foi quando esse pregador, ele trouxe a palavra do Senhor e falou dessa mudança de vida que precisava ocorrer, e pessoas, eles ficavam em desespero. Diz aqui o comentarista da lição, olha: como de mulheres em dores de parto, uma agonia espiritual dominava os corações ao ouvir sobre o juízo de Deus. Então a palavra de Deus, ela traz arrependimento, gera algo. Isso é avivamento. Quando gera-se em nós um desejo de mudar, um desejo de buscar a presença do Senhor, um desejo ao batismo com o Espírito Santo, um desejo de fazer a obra do Senhor incansavelmente.
Isso é avivamento em nossa vida. A igreja hoje, nos dias de hoje, precisa de um avivamento. Nós não podemos nos conformar e ficarmos no comodismo, no conformismo. 1.4. Pouco depois do início do primeiro despertamento, que não foi nada organizado, como eu falei para você, que não foi algo planejado, organizado, grandes avivamentos ingleses avivalistas ingleses visitavam e pregavam nas colônias inglesas da América. Esses grandes homens inspiravam muitos jovens pregadores para proclamarem o evangelho de forma itinerante nos Estados Unidos. Então, nesse período, muitos pregadores surgiram. O avivamento ele ocorria tão tremendo que eles pregavam, eram 5, 6 pastores ou mais, pregando vários grupos, lugares assim grandes que estavam sendo colonizados, e vários pastores pregando num canto, no outro, e ocorrendo esse avivamento, essa mudança de vida, esse desejo do povo de buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor. É algo que quando nós vemos alguém buscando a presença de Deus é porque está o quê? Está avivado. Então, esse é um avivamento. Aqui diz mais, a pregação causou grande alvoroço e novas experiências de conversões unidas a um profundo sentimento de arrependimento. Então, ocorriam o arrependimento das pessoas. Isso é o avivamento, arrependimento. Aí vai surgir o segundo, tópico 2, o segundo grande despertamento. Estava ocorrendo o segundo, que aí, o que aconteceu com o povo? Vieram dos seus países, da Europa, chegaram na América, e ali na América buscava a presença do Senhor, mas depois, num certo período, teve um acúmulo de riqueza. As pessoas acumularam riquezas, ideias deístas surgiram na Europa, diminuição dos cultos, o povo começou a se acomodar, e aí começou novamente todo o processo de decadência espiritual. Aí precisava ocorrer novamente o avivamento. Aí ocorre o segundo grande despertamento. Agora diferente dos outros, porque o primeiro, como eu citei aqui, ele não teve nada planejado. O segundo não. Ele já tinha estruturas, comitês, planejamento, já existia um povo planejando os cultos, já tinha o pessoal ajeitando tudo, diferente do primeiro. Então, agora era mais organizado, mais calculado, organizado. O segundo grande avivamento foi diferente nesse ponto do primeiro também. Como iniciou? No fim do século XVIII, começou um segundo grande despertamento espiritual, confirmando o que o Senhor Jesus disse: e esses sinais seguirão os que crerem. As pessoas passaram a ter mais seriedade com a vida cristã. Então eles começaram a fazer o quê? A mudar novamente a sua vida, a melhorar a sua vida espiritual. Aqui diz que frequentemente testemunhados por milhares de pessoas. Entre os principais avivalistas dessa época, Francis Asbury, Charles Finney, um dos maiores historiadores do século XX, Arnold, reconheceu o impacto que esse movimento causou no mundo moderno da língua inglesa nos séculos 18 e 19. Dentre os homens mais santos desse período, destaca-se esse Francis Asbury, conhecido como o peregrino dos caminhos solitários, e daqui a pouco a gente vai falar do Charles Finney. Então, a peregrinação solitária de um avivalista. Aí cita esse Francis, que era um homem que estava, aqui ó, diz, há mais de 200 anos não havia estradas nem caminhos abertos. Então as pessoas ficavam emaranhadas no quê? Na floresta, tinham que passar por vales sombrios, cruzar rios, tudo isso. Mas mesmo assim, atravessar pântanos, mas mesmo assim, esse homem, ele espalhava a boa semente do evangelho em território americano. E por onde ele passava, ele pregava a palavra do Senhor e aconteciam os milagres, porque os sinais seguem os que creem. E esse homem fez a obra do Senhor.
O Pai pode nos usar nessa geração, diz aqui. Aí tem uma pergunta do comentarista. Qual o seu legado? Você já pensou em que legado você vai deixar? Quem você está ensinando a fazer essa obra do Senhor? Porque hoje há uma geração que temos ensinado a conhecer a Deus. Mas e as outras gerações? Você tem deixado alguém para continuar a obra, um legado para fazer algo para o Senhor? Então é algo a você pensar nisso, é algo a você observar isso daí, o legado que você tem deixado. Então esse homem, ele deixou um legado para a sua geração. Ele fez a obra do Senhor aonde não tinha como entrar, aonde não dava para entrar nos Estados Unidos, ele conseguia atravessar pântanos, florestas e evangelizar e levar a palavra do Senhor. 2.3. Um homem de Deus chamado Charles Finney. Então diz assim o comentarista: outro santo homem de Deus entrou na história dos avivamentos, Charles Finney, que aqui fala a história dele como advogado, mas ele também era professor. E aqui diz assim: um jovem advogado que em 10 de outubro de 1821, enquanto orava sós no bosque fora da cidade, resolveu ir lá orar, esconder. Todo orgulhoso, o povo não vê, mas ele, mesmo orgulhoso e tal, ele pegou e foi se esconder para lá e foi orar no monte, que é muito bom orar no monte, né? E foi orar no monte. E quando ele chegou lá, ele teve um encontro com o Senhor, ele teve um encontro com Jesus Cristo. E nesse encontro ele também foi batizado com o Espírito Santo. Então ele teve uma conversão maravilhosa. E isso fez com que ele fizesse o quê? Diz aqui, ó. Na mesma noite em seu escritório, teve uma experiência de estar caído aos pés de Jesus chorando, tocado pelo Senhor e cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aqui diz que ele fazia reuniões dirigidas por Finney, continuaram nas escolas, nos prédios, de igrejas, estabelecimentos comerciais. Logo ele começou a pregar em todos os lugares da nação. Então era algo tremendo o que ocorreu na vida de Charles Finney. E daí no livro que eu li um relato aqui sobre a autobiografia dele, está escrito assim: ao ler a Bíblia, ao assistir às reuniões de oração e ouvir os sermões de Sr. Gale, percebi que não me achava pronto a entrar nos céus. Então ele conta isso. Depois ele leu aqui, ó. Fiquei impressionado, especialmente com o fato das orações dos crentes, semana após semana, não serem respondidas. Ele ficou chocado, ele falou: como assim? Daí li na Bíblia: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Li também que Deus é mais pronto a dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem do que os pais terrestres a darem boas coisas aos filhos. Ouvia crentes pedirem derramamento do Espírito. Confessavam e depois não recebiam nada. Ele começou a se assustar, que ele via os crentes buscar e não acontecer nada. Daí aqui, ó, exortavam uns aos outros a se despertarem para pedir em oração o derramamento do Espírito e afirmavam que assim haveria um avivamento. Mas ao ler a Bíblia vi que as orações dos crentes não eram respondidas porque não tinham fé. Isso que é um relato, a autobiografia dele. Entretanto, quando isso senti um alívio acerca da veracidade do Evangelho e fiquei convicto do que a Bíblia, apesar de tudo, é a verdadeira palavra de Deus. Então, ele foi buscar a presença do Senhor. Só que o fato que me chamou a atenção, que eu li para você nesse livro, que é Heróis da Fé, só que daí tem da autobiografia dele, que não é diferente hoje. Não é diferente. A igreja tem passado por uma questão assim: se alguém pula, é menino. Se alguém fala em línguas estranhas, é menino. Se tem profecia, tá bagunçando o culto. Se tá pulando, tá bagunçando o culto. Se fala algo de Deus e profetizar e contar algo que está oculto num pecado, é meninice, está errado, não pode. Então, a igreja hoje tem passado pelo momento de Laodiceia.
igreja morna. Então, não é diferente, nós precisamos urgente de um avivamento para a nação brasileira. Eu falo nação brasileira porque nós moramos no Brasil. Urgente. Porque a igreja passa por dificuldades. Você vê um ou outro buscando, mas nós precisamos de uma coisa mais intensa, uma busca maior. E nós vemos líderes que fazem alianças com pessoas que não são pessoas que estão na presença de Deus. Nós vemos pessoas fazendo alianças com pessoas mundanas. Nós vemos pessoas preocupadas com qualquer outra coisa, menos com almas. E o avivamento, quando estamos avivados, nós nos preocupamos em buscar almas. Então precisa ocorrer um avivamento urgente, que enquanto nós estamos aí, enquanto pessoas, nós não, enquanto líderes estão reunidos em tantos detalhes e esquecem de ganhar almas, é porque eles precisam de uma conversão, um avivamento, uma mudança de vida. E Charles Finney, ele observou isso. Ele falava, pô, como assim você pede e não recebe? Vamos buscar. Como assim você quer batido com o Espírito Santo e nunca recebeu? Como assim isso e aquilo? Ele começou a olhar. E hoje, quando nós olhamos alguém, é de ficar pasmado mesmo. É você olhar alguém cheio da presença do Espírito Santo e você achar que a pessoa não está certa na cabeça. Esquecemos que nós somos pentecostais. Pentecostais, somos chamados pentecostais. A próxima lição até vai falar a explosão do movimento pentecostal. Nós não podemos ficar apenas na história. A história é para nos mostrar o que ocorreu. Nós precisamos tomar uma posição em nossa vida. Nós precisamos de uma mudança em nossa vida. Então, esse vídeo que eu estou gravando hoje, dessa lição, dessa história dessa lição aqui, é para quê? Para ocorrer um despertamento em nossa vida, como ocorreu na América do Norte, nos Estados Unidos naquela época. Esse avivamento. Porque tinham homens audaciosos que foram fazer a obra do Senhor, que abriram mão de tudo para fazer a obra. As pessoas não conseguem abrir mão dos luxos das suas igrejas para ajudar uma alma. Não conseguem abrir mão dos seus luxos para poder olhar para alguém que não tem nada. Para olhar para alguém que não tem o que comer. Não consegue largar a mão dos seus caviares para poder ajudar alguém com feijão com arroz. Então, e isso é avivamento. O avivamento, ele traz preocupação também com as pessoas. O avivamento não é você falar só em língua estranha e pronto, só cuidar de você. Não. Quando você é cheio, você também se preocupa com vidas. Você abre mão de muitas coisas para poder ajudar alguém, para poder orar por alguém, para poder jejuar por alguém, para poder fazer alguma coisa. Isso é avivamento. Isso precisa acontecer. Eu sei que muita gente pode estar assistindo. Alguém que você vai mandar esse vídeo, vai assistir e pode ficar chocado com o que eu estou falando. Porque vão olhar para eles mesmos e vão pensar, como estou avivado? Estou avivado? E vão olhar, segundo os relatos, por exemplo, Charles Finney, que eu olhei para você, falei para você, da pessoa ficar cheia do Espírito Santo e Deus ficar falando direto com ela, como Jonathan Edwards também, de amanhecer acordado. O que acontece nos dias de hoje, a gente se assusta e fala, tá doido? Não. E esses avivamentos? Porque se esses avivamentos não foram verdadeiros, e se Jesus não morreu e ressuscitou também, não é verdade? O que nós estamos fazendo? Se esses avivamentos não são verdadeiros, e avivamentos como Gunnar Wingren, Daniel Berg, que você vê livros que pelo menos tinha antigamente na CPAD, nos livros antigos da CPAD, nos primeiros que foram feitos, um deles tinha que eles chegavam a flutuar, cheio da presença de Deus. Como nós estamos? Será que nós estamos avivados? Ou deixamos de acreditar no sobrenatural de Deus? Se deixamos, nós já não estamos na linha pentecostal que a gente acredita, nos dons espirituais. Mas continuando a lição, né? Porque a hora já foi quantos minutos? 34. Nossa, vamos correr então. 3. O impacto dos dois grandes despertamentos espirituais norte-americanos
surgiu o voluntarismo. O que é esse voluntarismo? É que assim, quando a igreja era estatal, que era a igreja anglicana tal, que era a única ali dos Estados Unidos, era a única igreja anglicana, era estatal, o Estado mantinha. A partir do momento que foram abertas outras igrejas, eles passaram a ter que se virar com o dinheiro. Então muita pessoa, muito voluntário surgiu. Então graças a essa época o voluntarismo. Hoje que a gente vê, eu sou voluntário na minha igreja. E o Mateus Felipe é voluntário, minha esposa é voluntária. E tantos outros são voluntários na igreja. Meu segundo lá, vai ser consagrado, o presbítero Emanuel, é voluntário na igreja. Então, voluntarismo surgiu naquela época. E aqui diz, os avivamentos norte-americanos trouxeram várias consequências para a igreja. Isso foi bom, o voluntarismo, pois foram fundadas várias sociedades. Então, surgiram muita coisa boa na igreja nessa época. Os impactos surgiram. Então surgiram muita coisa boa, faculdades surgiram, já no primeiro despertamento já estava vindo, no primeiro grande avivamento. E aqui no despertamento, no segundo, surgiram muitas faculdades também, famosas nos Estados Unidos. E muita coisa boa ocorreu lá também. Diz aqui, ó, missões e a plantação de inúmeras igrejas que contribuíram para a divulgação do Evangelho e da Palavra do Senhor. No 3.2, impactos sociais, no campo político pela primeira vez houve um movimento que se estendeu às 13 colônias. Então, diminuiu o maltrato do quê? Da escravatura, os escravos, ocorreu a abolição e diminuiu os maus tratos deles. Também, Charles Finney, ele era contra a escravidão também e era a favor do direito das mulheres também. Então, aqui ocorreu guerra contra o álcool e o progressivo avanço dos direitos humanos. Então, teve um impacto gigantesco dentro da sociedade americana, todo esse avivamento. Então, o avivamento, ele traz impacto, ele gera mudança aonde acontece. Se a tua igreja não está avivada ainda, qual o momento que você vê se ela está avivada ou não? Veja se a tua igreja, você aprende isso em ética cristã, a matéria de ética cristã em teologia. Se a tua igreja, ela não é uma igreja que, onde ela está, no bairro onde ela está, ao redor dela, ninguém sabe nem o nome dela, ou nem sabe quem é dali, ou nem sabe como que é, quem é o povo que está ali, é porque não é uma igreja avivada. Uma igreja avivada, ela traz impacto para o local onde ela está. Ela transforma tudo ao redor dela. Ela muda tudo ao redor dela, traz vida. Isso é uma igreja avivada. Se a igreja que está lá, o pessoal, nem vou lá, porque não é uma igreja avivada. Agora se o pessoal, poxa, eu quero sentir a presença de Deus, vai para lá. Eu quero ouvir a palavra de Deus, não sei onde, vão falar muito, vai para lá. Eu quero ser curado, eu quero isso, eu quero aquilo, vão para lá, porque sabe que é uma igreja avivada, uma igreja onde existe uma solução. Isso é uma igreja avivada. Então é fácil, a tua igreja não é dessa forma mais, ou nunca foi, ore para que seja, ore para que venha avivamento, ore para que venha existir amor lá dentro, perdão lá dentro, venha existir comunhão lá dentro. Uma igreja avivada traz tudo isso. Todos, Atos 2 fala muito disso. Uma igreja avivada, eles têm comunhão entre eles. Eles têm tudo em comum entre eles. Isso é uma igreja avivada. Então, nós precisamos de um avivamento, precisamos. O Brasil precisa de um avivamento, precisa de um avivamento. A igreja ela tem poder, porque o Senhor Jesus dá esse poder para ela. O Senhor Jesus garante isso. Mas como nós estamos usando esse poder? Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é uma igreja avivada. Eu agradeço você em nome de Jesus. Assista a minha aula de jovens também, que amanhã eu vou gravar. Deus abençoe a tua vida e fique na paz do Senhor. E dá um like lá, curta lá, divulgue o canal Espírito Santo Dependente de Cristo. Dá uma força lá e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.